Bem-vindos ao podcast da Cardiobrasas, um espaço onde nós, mulheres cardiologistas, transformamos ciência em informações palatáveis para que você entenda um pouco mais do nosso dia a dia. Esse episódio é patrocinado pelas Drogarias Freire e hoje eu, Natália Camarão, cardiologista com formação em medicina e estilo de vida, estou com uma grande amiga aqui, que é a doutora... Olá, pessoal. Meu nome é Angélica Carvalho Moy, eu sou cardiologista também e sou especialista em cardiologia do esporte, né? E eu também tenho o título de especialista em ergometria. Eu faço o famoso teste cardiopulmonar, o teste do VO2 máximo, né? Esse teste que todo mundo deveria fazer, né, dona Angélica? Olha só, hoje a gente vai falar sobre vários temas, mas nesse caminho aí do atleta, do paciente que quer começar a atividade física. Mas uma coisa eu acho que é bem interessante a gente começar. A longevidade hoje virou um mercado. O que você acha disso, Angélica? Com certeza, né? E às vezes seguindo trilhos bem complicados e que podem não levar à longevidade, né, Natália? Sim. A longevidade está sendo o foco, na verdade, né? Todo mundo quer viver mais, mas o que a gente tem que ter em mente que é viver mais não necessariamente é viver saudável. Então, o nosso foco é ser saudável, né? E realmente tem várias... toda semana a gente descobre aí novas coisinhas, né? Na nossa área, principalmente. Mas está pegando aí, às vezes, um caminho bem complicado. Nesse sentido, assim, do mercado da longevidade, eu acho, assim, que no começo, na verdade, todo movimento que leva à saúde é bacana. Só que a mentalidade por trás disso tem que entender que muito desse nicho, ele tá em busca ali de um status financeiro ali por trás daquela indústria. Isso é óbvio, né? Onde a gente tem um mercado capitalista. Mas não há de negar que hoje a geração, né, está pensando mais em exercício, sim. Sim. E nós aqui, como cardiologistas, temos esse papel de separar o joio do trigo, né? Nesse contexto de separar o joio do trigo, por exemplo, eu vejo mulheres que chegam no meu consultório, provavelmente chegam no seu, principalmente no seu, querendo ali às vezes performar um status de um atleta sem o ônus, né, de um atleta, que é toda aquela disciplina. Uhum. Mas por ter um caminho fácil, e aí eu vou dar nome, que é a testosterona, ela acaba sendo seduzida por esse discurso da testosterona, melhorar a libido, melhorar a performance. Como que você, que é uma médica séria, vê isso? Assim? Como que você tenta demonstrar para o paciente que nem tudo é assim e nem todo mundo tem indicação disso? Sim. Pensando em mulheres? Pensando também em mulheres. Se quiser falar de homens, tudo bem. Certo. Mas esse episódio do Cardiobrasas, né? A gente tem um nicho aí da mulher, eu acho que pode trazer mais da mulher, né? Então, o que você disse é muito válido, né? Nós temos mães profissionais que trabalham, né? Das 8 às 18 ou mais e querem ter shape e querem ter pace, né? No caso da corrida, né? Querem, enfim. Eles querem... A gente quer... A gente, né? A gente se inclui, porque a gente sempre quer a perfeição, né, Natália? Mas sempre escolhendo o mais rápido. Um atleta, Natália, às vezes ele começa lá com 13 anos. É uma disciplina muito... Eu que atendo atletas sub-20, os profissionais de futebol, começaram a andar e já jogam futebol, entendeu? Então, assim, não é algo de um dia para o outro, né? Eu vou conseguir meu pace com um mês de treino. Então, essas pessoas, elas vivem para isso, né? E nós, não. E aí vai a chaminha para ir para o caminho mais curto. É óbvio que aquela pessoa, às vezes, não tem um ânimo para acordar, porque ela tem uma criança
uma, duas, três crianças para cuidar, ela tem um trabalho para gerir, ela tem uma empresa, enfim. Então, ela vai sentir fadiga, ela não vai respeitar o corpo, porque o treino também tem descanso, né? E muitas vezes as pessoas se sentem mal de descansar, né? Sim. Mas a questão do hormônio no sexo masculino, temos indicações validadas e bem específicas, certo? Com acompanhamento, que é o que a gente sempre escuta. Ah, mas eu faço com acompanhamento. Óbvio, tudo tem que ser com acompanhamento. Mas existe apenas uma indicação no caso dos homens, né? Que é o hipogonadismo, certo? E nas mulheres, né? As mulheres é um livro à parte. É um capítulo, nem capítulo, é um livro mesmo, como você então, disse. assim, como eu disse anteriormente, falta de disposição, falta de libido, enfim, não consegue performar. Na mulher tem questões hormonais diversas, questões psicológicas diversas, que depois que a gente vai olhar uma questão hormonal e realmente uma reposição, né? Mas, assim, não tem nada preconizado para fazer a reposição no caso de mulheres. Uma das nos primeiros encontros que teve da Cardiobrasas foi com uma sexóloga com formação de residência, com LGO, e aí fez essa residência em sexologia. Tinha todo um ambulatório onde esses pacientes passavam por psicoterapia, fisioterapia, avaliação, né, do assoalho pélvico. Exatamente. Ixi. Toda a parte hormonal, metabólica, era avaliada. E ela, na prática clínica dela, presta atenção, é um ambulatório só disso. Ela não validava isso. Ela falou, olha... E aí ela mostrou um algoritmo enorme, ou seja, um passo a passo de como se um dia for prescrever uma teste para uma mulher, né? A formulação e todo o racional. Ou seja, a pessoa ela pula ali um caminho. Vários caminhos. Não resolve aquilo. Aí a gente tem os efeitos colaterais. É isso que às vezes as pessoas não entendem, que às vezes nós médicos somos sérios, a gente fica nessa, digamos assim, precaução de prescrever qualquer coisa e não validamos, porque existe todo um caminho. E a indicação é no desejo sexual hipoativo, desde que você tentou a terapia convencional de reposição hormonal novo melhor, e além de descartar mais de, sei lá, outras 30 doenças ali que tem. Então, imagina, um caminho bem grande. Porque aí, entre toda terapêutica, envolve uma decisão do que o médico tem que fazer. Risco, benefício. Hoje, em algumas mulheres, eu digo que 95% das que foram no meu consultório usando testosterona, eu só vi risco. Eu não vi benefício nenhum com aquela intervenção. Benefício no sentido assim, se olhar para ver medicina baseada em evidência, a gente só ganhou risco. E aí a gente entra com esse papel realmente de ser, às vezes, jogar um balde de água fria naquela mulher, né? Mas tudo bem, é nosso papel, a gente não essa comunicação, ela tem que ser feita, mas de uma forma assertiva, concordo. A gente vai acolher, obviamente, e a gente vai estar mais atento. A gente não é mãe nem pai de ninguém, a gente, como profissional de saúde, a gente tem o dever, né, de orientar. Partindo desse pressuposto dessa medicação, vamos partir para outra medicação também que envolve uma série de escolhas, que são as canetas emagrecedoras. Hoje a gente tem essas canetas como realmente o que revolucionou a indústria. Além também revolucionou a história natural da obesidade. Porém, a gente não sei se você já está sentindo no seu consultório aquela empolgação inicial passando, porque tem muitos pacientes que estão tendo reganho, estabilização. E como que você aborda de uma forma racional a utilização da caneta? Eu comecei não usando para todo mundo, hoje eu tenho uma forma de abordar para entender como ela funciona na jornada do paciente de obesidade. O que você fala sobre isso assim, com os atletas, que eu acho que é um performance mais... É difícil de usar às vezes, né? Com atletas a gente tem que ter muita cautela, porque o rendimento cai, a performance cai, musculatura, né? Musculatura, independente se a pessoa continua praticando, fazendo musculação, tem uma queda de performance. Tanto é que não é que é proscrito, né? Mas não se usa em atletas
principalmente profissionais. Mas agora, como você mexe muito com isso, você vê muitos atletas querendo usar? É porque o atleta é meio bitolado com o negócio de peso. Se ele engorda 1 quilo, ele fica... É muito difícil. Porque eles, como eu disse, né? O atleta, ele é disciplinado, né? Então, assim, ele consegue ver que ele pecou ali e vai correr atrás, entendeu? E ele sabe, porque todo mundo conversa, né? Então, ele sabe que ele vai perder rendimento se ele começar com as canetas, entendeu? Sim. E como eu disse, por mais que mantenha a rotina corretamente, mantenha a alimentação toda, mesmo com acompanhamento com o nutrólogo, você tem uma não é fraqueza, né, Nath? Mas, Natália. Pode falar, Nath, aqui, camarão, do jeito que você quiser. Mas é muito difícil na área do atleta profissional. Mas, assim, por exemplo, na corrida, para quem não é profissional, né? A corrida, você estar acima do peso você perde, né? Você sente dificuldade, às vezes você pode ter dor, né? Então, realmente, é uma... Eu tô sentindo isso na pele. Tava falando para as meninas que eu tipo assim, tava disciplinada. Aí eu fui de férias e não fiz exercício, não corri. Você vem de 3 vezes por semana, parada. fora o treino do longão, enfim. E aí você fica 15 dias parado. Meu Deus, meu peso influenciou totalmente na volta. Então, eu te falei para elas que eu tive que realinhar as minhas expectativas. Que, por exemplo, aí é você voltar para sua rotina. Isso. Entendeu? Então, é isso que você falou. A gente tem que conversar e entender, né? A gente tem que entender o que está causando ali o aumento de peso. Se realmente aquela pessoa tem uma certa dificuldade, né? Então, porque a obesidade é doença. Não é porque crônica, ela né? quer que ela está naquilo ali. Então, realmente, as canetas vieram para ajudar e muito. E a gente, no nosso caso, cardiologista, a gente sabe que nós temos redução de risco cardiovascular. Então, assim, não é só estética, entendeu? Mas, na questão de atletas mesmo, a gente tem que ter uma certa cautela. Principalmente se tem, por exemplo, se tem uma prova-alvo, né? Se tem uma... Eu acho complicado passar as canetas para esse público, né? Principalmente se tem uma prova-alvo, se a pessoa é disciplinada, porque a gente cria um vínculo, pelo menos nós, né? Nós criamos um vínculo com o paciente e a gente conhece o nosso paciente, né? Então, a gente sabe se ele vai conseguir ou não, né? Teoricamente, a gente tem esse diferencial, né? Mas é isso, como você disse, não são milagres. Aliás, são, né? Quando bem indicados, né? Outra coisa que eu percebo também, você abriu hoje, você abre Instagram, são 8 horas da manhã, vamos lá, não é todo mundo, obviamente, mas 8 horas da manhã a pessoa já pescou o peixe dela, fez o pão, e todo mundo meio que performando. E a gente, cara, se a pessoa não tem entendimento que aquilo é para Instagram... Porque a pessoa é produtora de conteúdo. São cortes, né? São cortes. E mesmo tudo bem. São, sei lá, milhares, milhões de pessoas. É uma parcela da população que, se conseguir sustentar isso, é uma minoria. O máximo são cortes de uma vida que eles programou para mostrar aquilo. Mas eu percebo que isso gera um pouco de comparação e ansiedade, até por parte de mulheres, comparando, por exemplo, é porque eu... E aí que a gente vai para o caminho, né? Nesse contexto, assim, a indústria, ela é muito boa em vender a coisa. Desses suplementos todos aí, você mostra, assim, qual que é o seu racional para utilizar? Porque uma coisa é você ser atleta e precisar, por exemplo, de uma coisa ali para melhorar a musculatura, ou digamos assim, da recuperação. Outra coisa é você uma dona de casa que tem lá, né, talvez não tenha uma carga de exercício ali, mas está começando, talvez não precise daquele grau de suplementação, e é bem difícil, né? Como que você lida com isso, assim? Se a gente for parar para pensar, ninguém precisa de suplementação. Óbvio, né? As hipovitaminoses, que tá... E pelo menos no meu consultório é muito frequente ter hipovitaminose. Aí a gente tem... Aí é evidência em suplementar, né? Mas, assim, uma pessoa que tem
teoricamente, ela é atleta, como a gente pensa, né? Ela tem uma alimentação balanceada, certo? Então, ela tem aquele alvo de proteína, vamos supor. Enfim, teoricamente, não suplementa. Até se você for sentar e conversar com o nutricionista, elas são super contras, né? Não é todo mundo que... Fazendo suplementação. E o pessoal chega na consultória, às vezes, da nutricionista e já quer... Ai, porque eu quero tomar não sei o quê, o que eu vi fulano e não sei o quê. Na verdade, nem pergunta, já vão tomando, isso é verdade. E eu tive uma experiência, assim, de ter um acompanhamento hoje conjunto, né, com alguns pacientes, com a nutricionista. E, assim, a conversa dela é bem racional mesmo sobre isso, né? Por que eu vou suplementar um paciente que não tem, basicamente, uma alimentação ok e que ele precisa primeiro entender a base alimentar dele, estruturar a base alimentar dele para suplementar. E outra, né? Para querer ele suplementar treina quanto coisa. tempo? Nada, Meia nem começou. hora, 1 hora no máximo, entendeu? Agora, aquele atleta que treina... Tem atleta que treina 5 horas fácil, vai de manhã, vai à tarde, vai à noite. Aí sim, a gente tem que fazer uma reposição, mas é um assunto à parte. Então, assim, um treino de meia hora e 1 hora, não existe uma suplementação. Se você se alimenta adequadamente, agora sim, tem pessoas que não têm uma dieta balanceada, pula várias refeições, até pelo tempo corrido. Né? Eu não consegui almoçar, eu não consegui lanchar. Aí tem, né? A gente pode entrar, às vezes fazer ajudar, uso, né? Até né? a paciente se estruturar. Para a pessoa não ficar sem comer, não ficar sem proteína, aí sim. Mas são casos e casos, mas se a gente for realmente parar para pensar, a suplementação mesmo é muito difícil ser necessária. São casos, são exceções mesmo. Uma coisa, então, para fechar, então, a longevidade, ela continua, a ferramenta dela, assim, continua sendo gratuita, né? Que é uma alimentação, sono, exercício. Essa frase é real, você concorda com isso? Você que ainda mais tem esse nicho aí de atleta que... Nath, eu faço nem sei quantos por semana de testes, né? De testes da esteira. E eu tenho idosos de 95 anos que correm na esteira. Correr de correr? Correr. Ele fala assim, e aí, quando que você vai aumentar? Porque eu começo super devagar, principalmente quando tem muitos que eu já conheço e sei que ele vai correr. Que correm, às vezes vai lá para 12 minutos de exame, porque eu errei mesmo, eu não conhecia aquele paciente. E eu sempre, esses casos, 70 mais que correm, eu sempre pergunto, o que você faz? Atividade física em 95% das vezes. Maravilha. Atividade física. E com a atividade física vem tudo. Você começa. Você não vai querer fumar com atividade física, porque você pensa que para você fazer um exercício bem feito, cigarro vai te atrapalhar. Para você vamos supor, acordar cedo, você tem que dormir bem. Para você ter uma boa eficiência no exercício, você tem que se alimentar bem. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Mas a maioria desses 70 mais que correm na minha esteira é a atividade física e é gratuito. Você pode caminhar ao redor do seu... Lógico, tem formas também, né? Outras formas, mas enfim. Dá para calçar um tênis e ir hoje em dia, não é? Dá para calçar e ir. Outra coisa que eu queria colocar aqui para você, que eu acho que é super importante, muita gente ouve falar muito do VO2. E você faz esse exame, tipo, pé das costas, é craque nisso. Inclusive, vai lançar um curso aí para nós, aí, que tem mais manejo, Final do mês, né? vai lançar. Manejo de exame, de interpretar. Você consegue traduzir para o público leigo o que seria o VO2? Então, o VO2 máximo, né, a American Heart Association, né, que é uma grande estudiosa da cardiologia americana, ela diz hoje que o VO2 máximo é o 5º sinal vital, certo? E o que é o VO2 máximo? O VO2 máximo, ele é a sua capacidade em fazer exercício, certo?
E para fazer o exercício, a gente tem que ter um pulmão eficiente, porque eu preciso respirar bem e captar bem esse oxigênio que eu respirei. E esse oxigênio, eu tenho que ter um coração forte para que o oxigênio chegue através do bombeamento na minha musculatura e na minha mitocôndria, para que ela, de forma efetiva, que é a eficiência da mitocôndria, da minha musculatura, em gerar a contração, vamos supor, em gerar a energia para a prática da atividade física, né? Então, eu tenho que ter uma eficiência pulmonar, cardiológica e muscular metabólica para o meu VO2. Quanto melhor é essa eficiência, melhor é o meu VO2, melhor é a minha capacidade em praticar a atividade física. Então, quanto mais é o VO2 da pessoa, estudos renomados de evidência científica altíssima, quanto mais o VO2 máximo, menor a chance de morrer. Falando assim, né? E não é só de doenças cardiovasculares, de câncer também. Então, maravilha, um preditor bem interessante para várias... extremamente eficiente de longevidade, porque diminui o risco de doença cardiovascular, que é a principal causa de morte, e de câncer, que daí vai vindo atrás das doenças cardiovasculares. Excelente explicação, acho que ficou claro até para... Acho que agora meu filho vai entender o que é. Tá, eu só vou pedir para você não bater aí nesse trem, porque, né, Pedro? Sorry. Não, porque senão fica... Tá. Agora vamos pro segundo bloco, que, assim, a gente começou pelo atleta, é o melhor dos mundos, né? Uhum. Só que a gente não tem só atleta no consultório, a gente tem... E a maioria das pessoas não são atletas, mas querem praticar atividade física. E aí a gente vem naquela era do check-up. O check-up tá na moda. Só que isso mudou um pouquinho, né? O check-up, antigamente, era você fazer um exame de sangue. Hemograma completo. Eu fiz hemograma completo. E mostrar e tava tudo bem. Hoje, o check-up é muito mais que isso. Hoje, a gente tem vários índices e até exames um pouco mais específicos para poder estratificar aquele paciente. No final, a gente quer falar para você assim, olha, seu risco de ter uma doença cardíaca é tanto. Olha, a gente vai fazer essa intervenção, porque você está aqui num alto risco, né? Como que você aborda o paciente do check-up? Como que é o seu racional aí de abordagem da jornada dele? Eu vou falar a minha. Depois você o fala... check-up, para mim, é, assim, essencial, né? E nos meus pacientes, eu vou de acordo com a idade, vou de acordo com os riscos, o histórico familiar, né? Porque às vezes a gente tem um paciente jovem no nosso consultório, mas ele perdeu o pai com 45 anos de infarto. Então, assim, eu vou pedir, é o que a gente conversou antes, eu vou pedir, com certeza, por mais que ele não seja... Aí vai vir os sintomas e tudo mais, né, Natália? Mas, assim, o básico é realmente o hemograma completo, é a lipoproteína A, que hoje realmente veio aí para nos ajudar muito, né? O colesterol, função renal, fígado, né? Então, a gente faz realmente uma avaliação completa de exames de sangue, né? E de urina. E aí a gente tem vários scores já nesses exames que a gente teoricamente diz como básico, né? Sim. Na área da cardiologia, né? Para mim, ecocardiograma é essencial, né? A gente não pode abrir mão, porque a gente descobre coisas aí que a gente nunca pensou, né? Então, e o teste ergométrico é o básico. Ecocardiograma e teste. O eletro, a gente já chega com o paciente, né? É a Tem nossa no base, mínimo, né? A gente não vive sem o eletrocardiograma. O que você pode falar, perdão. Pode. O que eu tenho... Uma coisa também que eu acabo ajustando a expectativa. Por ter mudado muito essa definição, muito paciente fala para mim assim, então, eu já fui há 3 anos, já fiz o check-up completo. Eu falo, me traz esse exame. Esse exame tem o quê? Um hemograma, um eletro e mais nada. Então, assim, gente, não é. Hoje em dia, a gente tem com essa questão de
Meu Deus, a IA veio para substituir os médicos. Eu não acho isso. Eu acho que a IA veio para ajudar a otimizar tempo. Com certeza. Então, por exemplo, hoje, até a forma da minha consulta mudou um pouco, porque eu percebi que precisava de mais tempo para entender o contexto desse paciente. Olha, é um paciente que já tem uma carga aterosclerótica muito alta. Assim, hoje, às vezes, ele tá lá com um exame de um LDL na meta. Beleza. Só que aí eu pego um exame de 5 anos atrás, tá, sei lá, um LDL de 180, 200, que eu já, né? Sim. A gente pega aí habitualmente. E aí, hoje, ele conseguiu atingir. Não quer dizer que esse paciente está tranquilo e que ele pode, por exemplo, parar a estatina. E aí, as pessoas... Eu vou falar um relato aqui, pessoal, porque essa informação é tão crucial e talvez ela é interpretada de uma maneira meio ambígua pela população. Exemplo, eu fui dar uma entrevista para falar sobre os novos valores da hipertensão. Que, na verdade, eles reclassificaram no sentido de, Tirou assim... muita dúvida, né? no sentido deles, assim, abaixar o ponto de corte para pré-hipertenso, não para tratar de forma medicamentosa. Pelo contrário, para eu tentar ver na vida desse indivíduo o que é que está alterado, que vai fazer com que ele, de pré-hipertenso, ele se manifeste, porque a gente estava chegando muito tarde. E aí você vê os comentários da população, era assim, esses médicos não sabem o que fala, é tudo da indústria para vender remédio. É absurdo, assim, os comentários. Eu morri de rir, assim, né? Essa doutora, ela tá só pra ir lá na consulta dela. Tipo assim, umas coisas assim que a gente sabe todo que mundo tem. é 12 por 8. Eu acho que a internet é terra realmente de ninguém, mas eu acho interessante a gente pescar esses comentários, porque às vezes a informação está chegando equivocada. Né? A gente às vezes acha que tem algum lobby por trás, mas, cara, a gente está implorando pro paciente fazer algo que é básico, e não custa dinheiro, não envolve indústria. Quer comer bem, quer ter sono, atividade física, nenhum disso envolve medicamento. Então, assim, não tem nem sentido ele falar que isso é da indústria. Então, essa questão do check-up, desse risco residual, eu tento gastar um tempo a mais. Eu acho que você também faz isso, né? Porque a gente já trocou figurinhas. Por quê? Paciente, olha, o senhor tá assim, mas hoje nós temos esses scores. Nós temos, por exemplo, a lipoazinha, que é um risco genético ali, né? Que pode envolver, mesmo estando no LDL normal, mas esse, às vezes, muito alto, né? Raio-X dele, né? A gente fala assim, poxa, esse paciente tá com risco residual a mais. O PCR ultrassensível, que a gente fala de inflamação crônica. Então, usando, às vezes, esses novos marcadores, eu posso ir lá estratificar esse paciente que até então ia passar batido com o score de cálcio, que é um exame que, basicamente, vou falar de uma forma leiga aqui, olha quanto que está de calcificação ali nas coronárias do paciente. E isso faz com que eu já saiba que esse paciente já está acumulando placa e eu mude toda a minha estratégia de tratamento. Aquela meta que era mais, né, para cima, ela fica mais para baixo. Para quê? Justamente para eu evitar evento. Então, esse risco, esse check-up passou nessa fase de ser apenas algo muito passivo e a gente tem ativamente feito essa investigação e tentar restratificar ao máximo para dizer assim, você realmente merece essa intervenção. E às vezes sim, porque pode chegar numa loucura de um dia, pessoas de 10 anos querendo tomar estatina sem indicação, né? Ainda não tem essa indicação. Não temos respaldo para isso no paciente que é assintomático com essa idade. Enfim, aí a gente tem que até falar assim, não é para se usar, você não tem benefício, tudo a gente está buscando benefício e prevenção. Além desses exames assim de PCR, ultrassensível, score de cálcio, os exames como você falou do teste, que é o Ergospiro, a Ergospiro, ela te dá o que, assim, de basear a sua decisão clínica? Por exemplo, um paciente que tem uma VO2 que não é compatível com a idade dele, o que você vai ali pensar? Se ele tá com VO2 baixo, né? E se ele não tem doença, não tem sintomas, né? Então, ele daqui 5, 10 anos, ele tem um grande potencial de ter uma doença, né? Aí vem a pressão alta, aí vem o colesterol elevado, né? Então, esse paciente com VO2 baixo, eu preciso prescrever e não só orientar, né?
medidas de mudar os hábitos mesmo. Porque, Natália, tem gente que realmente não sabe que exercício é bom. Não tem uma cultura de que exercício faz bem. Às vezes eu pergunto se caminha, a pessoa, meu Deus, nunca fiz isso. Lá com 60 anos. Meu Deus. Né? Então, assim, longevidade é você conseguir ter independência e saúde, certo? Eu preciso arrumar minha casa, eu preciso fazer a minha comida. E pessoas com 61 anos aí não tem músculo nenhum, não consegue ter uma independência, não consegue ir no mercado da esquina, porque realmente, provavelmente, aquele VO2 é baixo ali desde sempre. Então, reduz aí a longevidade, Expectativa de vida, né? Dessa qualidade de vida, na verdade, né? Então, eu vou ter uma abordagem bem incisiva, né? Porque eu tenho que fazer aquela pessoa perceber, né? Que ser independente daqui não é daqui 10 anos, né? Por se essa pessoa tem 30 anos, é daqui 30 anos ela precisa mudar os hábitos de vida dela. E eu preciso prescrever isso, não só orientar. Porque a gente sabe que orientar, às vezes, entra aqui. Sai por ali, né? E eu preciso ter esse acompanhamento, eu preciso mostrar para ele que ele casou comigo. E ele me deve explicações, né? Outra coisa que acontece nessa questão mesmo também do paciente que não vê valor, quando eu falo assim, não, porque eu sou meta, LDL, para ele parece que, senhor, assim, funcionalidade, é ver seu filho crescer, é ver seus netos, é ter momentos com a sua família, é poder viajar e, sabe, ter independência, ninguém conseguir caminhar, né? Depois, às vezes, você tem um evento grave, um AVC, você fica dependente, às vezes, de muita gente da sua família ali, que antes, assim, você estavam levando a vida ok, normal, e aí você muda toda a estrutura familiar. Às vezes um provedor deixa de ser provedor, porque ali, não, o médico fala besteira, exercício, sei o quê. Então, eu acho que essa mentalidade do paciente que tem ali o seu check-up e tranquilizou, vou embora, isso precisa a gente ter mais, assim, ser mais incisivo, e a gente tem, graças a Deus, né? Você também tem formação em medicina e estilo de vida, então sabe como isso é uma coisa que sensibiliza, né? Você mostrar para o paciente não a meta em si, mas o que ele vai deixar de usufruir na vida se ele deixar de cumprir. Porque às vezes o exame está normal, realmente está normal. Mas não necessariamente ele tem um risco baixo, né? E não necessariamente ele precisa tomar outras medicações. No caso, o exercício físico é uma medicação, eu tenho que fazer todos os dias, né? Não é uma vacina que eu tomo uma vez e aí fez já estou protegido, né? Exato. E encerrando agora esse bloco, que foi muito importante falar de check-up, a gente vai também para uma outra parte, né? Que é uma parte que é bem comum, que é aquele paciente que também acha que está morrendo ali, que está infartando, que vai acontecer alguma coisa. De fato, a ansiedade, ela pode mimetizar sintomas de infarto. E nós, como médicos, qual que é o maior desafio que você encontra para atender esse paciente? Eu vou falar primeiramente do meu desafio, você pode, em sequência, falar do seu. A primeira coisa é esse imediatismo, né? O paciente achar que ele tá morrendo ali, que não sei o quê. E aí você vai colher uma história clínica, fazer um exame físico, olhar alguns exames básicos e você não encontra substrato para aquilo. Mas eu sempre digo para o paciente, eu sou a primeira pessoa a quem você vai recorrer e eu vou acreditar no seu sintoma. Só que também nós temos que ser racionais, né? Não dá para eu achar que porque você, sei lá, tá com um pressentimento e aí eu vou começar a te fazer cateterismo direto ou fez há um mês, vai fazer de novo. Não, eu acho que essa conversa é a mais difícil no paciente que ele tem sintoma de ansiedade. Da mesma forma que ele de fato pode ser só ansiedade, pode também ser uma doença coronariana. Com certeza. Então eu acho que ele tem que primeiro confiar na nossa abordagem, sabe? Então eu tento só mostrar para o paciente que eu tô ouvindo o que ele está falando. Eu acho que é válido. Só que ele tem que entender que a gente tem todo um passo a passo de investigação. Até porque se eu vou lá e também boto tudo na conta do coração, eu deixo de tratar uma ansiedade que pode virar uma crise de pânico, que pode, entendeu? Que é péssimo.
Ou ao contrário, se eu coloco tudo na conta da ansiedade, eu posso comer bola em relação ao coração, né? Como que é a sua abordagem para esses pacientes? O principal é o que você disse, né? É fazer a história, conhecer mesmo o que está acontecendo por trás disso aí. E sempre tem uma história, né? Entendeu? E a gente vai aprofundando, né? Sim. Com certeza eu peço exames, né? Todos assim, o básico, como você falou, né? A gente tem as fases, né? Então eu peço realmente o básico, né? O nosso arroz com feijão. Isso a depender do histórico, das queixas, sim. Principalmente, né? Mas esse paciente realmente é complicado. Mas é o que você disse, né? A gente tem que resgatar ali uma conversa de coach? Não. Qual que é a palavra que você ia fazer? Dele acreditar em você. Isso. Dele confiar no processo. Porque às vezes a pessoa chega, né, e já fala que é ansiedade. Então ela tá aberta. Agora tem pessoas que não, né? Então a gente tem que realmente fazer todo o rastreio, porque é o que você disse, a gente pode comer bola, né? Como a gente pode pedir coisas demais para algo que é só ansiedade, e a gente às vezes é levado pelo paciente, né? Então tem que ter bastante cautela, mas nunca deixar um paciente desamparado, né? A gente tem que pensar dos dois lados, né? Sim, eu já acho que até o acolhimento já é um tratamento. Já muda completamente. Entendeu? Já é um tratamento. E tem coisas que também estão na cara, né? Tipo assim, você olha aquele paciente, aquela dor, aquele eletro, você também não vai ficar esperando, né? Aquela coisa assim, né? A gente tem casos que são claros e clássicos. Diz, né? O paciente não, infelizmente, o paciente não está ali bonitinho no livro, né? A gente tem que desvendar, né? É muito bacana essa. Eu também gosto de aprofundar aí nas relações com o paciente. E também acho bonito ver a jornada do paciente também. Sim. Se equalizando, se regulando, conseguindo aí levar a sua vida melhor, né? Era uma ansiedade mesmo, ele ficou tranquilo. E às vezes a gente dá um diagnóstico. Realmente, sua pressão tá alta, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa doente, tudo isso tem tratamento. Porque às vezes, eu sou hipertensa, acabou o mundo, né? Ele até deixa de fazer intervenções por conta disso, né? Indo aqui para o final, eu acho interessante a gente falar de alguns mitos e verdades aí de um bate-bola. Vamos lá, pode ser você ou eu, nós duas juntos, na verdade. Você acha que todo mundo deveria tomar creatina? Mito ou verdade? Mito na minha cabeça. Mito. É exceção da exceção. Café faz mal pro coração? Mito. Senão eu tava doente. Tem pacientes que são mais sensíveis à cafeína, né? Que eles realmente são mais sintomáticos, etc. Eles mesmos sentem. Tem pessoas que amam café e mesmo sentindo continua, né? Mas tem pessoas que já tiram e já percebem, é realmente o café. E aí vai da sensibilidade de cada um, infelizmente. Agora a cafeína... dos pré-treinos aí já é outra história. Testosterona aumenta a qualidade de vida de qualquer pessoa? Não. Mito. Tem pessoas que, na verdade, entram numa espiral de psicológico ali, né? Bem grave em relação a esses usos, né? A gente tem que também entender o tanto efeito psicológico dessa droga, né? Que pode fazer um status ali de dependência e entra no ciclo de depressão, etc. E um check-up completo significa pedir muito exame? Não necessariamente. É um mito, né? É um mito. Às vezes, um exame me tira o diagnóstico daquele paciente naquele momento. Mas se eu quero ver como um todo, eu acho que vai ter alguns exames, obviamente, que eu vou pedir, mas quer dizer que eu pedi toda a tabela periódica. Exato. Aí, 20 tubos de medicamento, de sangue, de exame, de não sei o quê. E aí, Angélica, encerrando aqui, né, esse episódio que foi bem legal, a gente falou de muita coisa. Se você pudesse deixar uma mensagem aí pro seu público, pro atleta ou que está querendo começar
a atividade física e está buscando também longevidade, qual a mensagem que você deixaria? Você pode olhar para aquela câmera e deixar essa mensagem. Então, eu acredito que a gente tem que pensar que nada vai ser perfeito. Você vai acordar um dia, você não vai sentir vontade, não vai ter... você vai estar cansada e a gente tem que respeitar nosso corpo. A gente tem que praticar atividade física, mas eu acredito que isso não deve ser algo todo dia, né? Enfim, eu preciso respeitar o meu corpo, eu preciso praticar atividade física. E a constância, ela tem altos e baixos. E a gente... eu sempre digo, às vezes eu posto lá que eu tive uma constância assim... bem assim, tá? E eu sempre falo, a gente não pode desistir. Sempre começar novamente. Na dieta, na atividade física, na terapia, no sono. Um dia, principalmente as mães vão entender, né? Um dia você vai dormir mal, outro também, mas tenta colocar que é uma fase, né? Então, assim, isso vai passar. E é sempre nunca desistir. E pensar, o Instagram tem uma perfeição irreal. A gente não tem nós não temos que nos comparar ao outro, porque o outro tem outra vida, não tem, né, a cruz que cada um carrega. E é isso. A gente tem que buscar fazer, não buscar a perfeição. A gente sempre tem que tentar novamente e não pensar na constância como uma linha reta. Não, a constância, ela realmente tem seus altos e baixos, e não desistir. Maravilhosa essa mensagem, né? Bem real, né? Bem real. Eu, assim, deixo de mensagem que, como a gente viu nesse episódio aqui, não existe suplemento milagroso, não existe exame que contempla tudo, existe individualização. Mas, assim, o segredo da longevidade é realmente constância e você entender que o processo é mais até seu do que só nosso. No sentido de você entender que o sono, a alimentação, o exercício são terapias muito bem validadas, descritas e que muitas vezes não custam nada, né? Então, é esse recado que eu deixo. Não existe soro milagroso, não existe nada de milagreiro a não ser todo dia fazendo o melhor, tá? E aí, Angélica, você quer deixar o seu arroba, onde a gente encontra você? Então, eu tô no Instagram, né, doutora.angelica.moya, Moya, M-O-Y-A, né, com Y, e estamos lá, firmes e fortes. Vou lá ver meu VO2, preciso ver. Precisa. Faz tempo que você tá falando demais. Não, agora eu vou. E eu vou deixar o meu arroba aqui, a doutora Natália Camarão, tá? Mas principalmente quero deixar o arroba da Cardiobrasas. Lá tem um grupo de mulheres cardiologistas. E esse episódio aqui está encerrando. E eu quero fazer um agradecimento especial à Drogarias Freire por patrocinar esse episódio que está levando muita informação para o público. E isso é bem legal, aproximando profissionais como a doutora Angélica, super dedicada àquilo que faz ali, com uma enorme experiência com atletas, a traduzir o que ela faz para vocês. E é isso, nos sigam aí nas redes sociais e em breve mais episódios do Cardiobrasa Podcast. Quer deixar a última mensaginha? Um tchauzinho? Aê, encerramos na risca, hein? Já são? Valeu! Valeu!